Olá pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar sobre o resultado de uma pesquisa que buscou entender qual é o perfil do público do Museu Antropológico da UFG e também a visão da população goiana em relação aos museus em geral. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos encaracolados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. O intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos e tem barba cerrada. Participe com a gente por meio do nosso WhatsApp, é só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode mandar sua mensagem para o nosso entrevistado de hoje também. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, do jeitinho que aparece aqui embaixo também, interagir com a gente por lá. E agora eu já vou caminhando aqui para o nosso sofá para receber nosso entrevistado que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, professor. Professor Luiz Signates, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos castanhos e curtos e usa barba também. Seja bem-vindo, professor. Cabelos já ficando grisalhos por conta da idade. Da idade, do tempo, do trabalho também, né, professor? Sem dúvida. Graças a Deus, muito trabalho. Experiências. E parte dessas experiências, inclusive, que o professor vem hoje compartilhar aqui com a gente, diante dessa pesquisa que foi realizada pelo senhor, para estudar o perfil desse público que visita ou que não está indo também aos museus, né, professor? Na verdade, a pesquisa foi feita, salvo engano, em 2018, já é uma pesquisa já antiga. Em termos de resultados de pesquisa, talvez ela já não tenha mais tanto valor assim, porque as coisas mudam. E mudaram radicalmente no Brasil de lá para cá, né? Nós tivemos uma pandemia no meio disso, então muita coisa aconteceu. Mas, na verdade, foi uma pesquisa em comunicação que estudou o museu como instituição de comunicação, que é uma coisa que não é muito comum de se dizer, né? Quando a gente fala de comunicação, de instituições de comunicação, normalmente as pessoas entendem as mídias, a televisão, o rádio, o jornal, não entendem outras instituições. E, na verdade, na sociedade, existem várias instituições que a gente, na teoria, chama de instituições de poder simbólico. A escola, a universidade é uma instituição de poder simbólico. E o museu também é. Até porque carrega signos, né, professor? Justamente. Não só carrega, mas as instituições de poder simbólico são aquelas que são centradas e dependem para o seu funcionamento dessa troca de sentidos, de trocar algum tipo de sentido com a sociedade, com propósitos diferentes. As mídias têm um determinado propósito, as escolas trocam simbólicas também por outros propósitos. E as mídias, aliás, os museus, são instituições de comunicação nesse sentido. Eles se apropriam de determinados objetos do mundo, objetos, utensílios das pessoas, de uma determinada comunidade ou de várias comunidades, e no linguajar da museologia, esses objetos são musealizados, eles são transformados em símbolos específicos que passam a ser representativos dessa cultura. E aí cumpre-se o objetivo museológico, que é um objetivo basicamente pedagógico, de compartilhamento de cultura, que é um objetivo de comunicação. Então, eu estudo o museu por essa perspectiva. A partir de uma teorização bastante contemporânea da museologia, que é a chamada museologia social, que já enxerga o museu dentro dessa perspectiva. Rompeu com a ideia de um museu como um lugar fechado, um lugar específico, um lugar não comunicacional, para uma noção de uma alta relação com a sociedade. Até o silêncio comunica nesse sentido, né, professor? Tudo é comunicação nesse sentido. A comunicação ela é uma tensão entre possibilidades de alta comunicabilidade e possibilidade de silenciamento, de incomunicabilidade também. E eu estudo o museu nessa perspectiva. E, na verdade, essa pesquisa, feita já há aproximadamente 6 anos,
ela foi uma pesquisa sobre o que o pessoal da museologia, naquela época chamava, eu não sei se chamam até hoje, mas que naquela época chamava de não públicos. E eu não gostava dessa palavra. O que vem a ser não público? São aqueles públicos que não visitam, aqueles públicos que não são atingidos. E, bom, isso não é não público, isso são públicos latentes, são públicos potenciais. Uhum. E aí eu falei, eu vou estudar os públicos potenciais no Museu Antropológico da UFG. E passei a estudar aqueles públicos que já visitaram o museu e que deixaram de visitar, aqueles públicos que são típicos da visita ao museu, mas não aparecem, e aqueles públicos que andam no entorno do museu. E aí eu peguei a praça universitária e o setor universitário como referência, e que nunca tomam conhecimento da ideia de museu. Como você passa na porta todos os dias, às vezes indo para o trabalho, indo para a escola, ou atravessa na praça, vai lá tomar um lanche na praça, passa na porta do Museu Antropológico e não faz ideia do que está lá dentro. Aquilo ali se torna apenas mais uma parte da paisagem diária dessa pessoa. Ele não percebe a diferença do museu para as outras instituições, tem aquele punhado de prédios, aquilo ali são as universidades, Sim. O lugar é universitário, mas nunca visitaram, nem sabiam que poderiam fazer isso. E aí eu passei e eu fui atrás e fui entrevistar esses públicos para identificar os problemas comunicacionais que uma instituição orientada para a musealização, para uma comunicação musealizada, ela teve. E aí a gente verifica uma série de coisas interessantes, né? Uma relativa indiferença com relação aos museus e numa contrapartida há uma espécie de segmentação que os museus geralmente fazem. O Museu Antropológico é típico disso. Eu cheguei a escutar de alguns colegas lá dizendo, olha, mas às vezes esses públicos que não visitam são públicos que não nos interessam. E aí essa natureza pública do museu ela se torna mais restrita por conta de segmentações, como a antropologia, ela segmenta muito para o acadêmico. Então o museu se torna muito um processo de produção de conhecimento para a formação de determinada faixa de cientistas sociais, do que propriamente uma coisa que dialoga com a sociedade como um todo. E aí a gente trabalhou essa perspectiva de que a musealização, o museu tem que ser cada vez mais uma instituição aberta, cada vez mais uma instituição que gere essa visitação e que faça sucesso. Claro. Existem museus no mundo que são assim, todo mundo conhece, o Museu do Louvre em Paris, por exemplo. É isso, as pessoas não deixam de ir. Você não vai a Paris sem ir no Louvre. Sem ir no Louvre. É. E você vai a Goiânia sem ir no museu, em nenhum museu de Goiânia. E Goiânia tem vários museus. Sim. Goiânia tem vários museus que estão com localização privilegiada. Zoroastro Tiago, por exemplo. Tiago, que está na Praça Cívica, o Museu Antropológico da UFG, que está na Praça Universitária. Pedro Ludovico, que está ali também no centro, né? Isso, não. O Museu da Imagem do Som, que também está ali perto. Então há várias instituições museológicas em Goiânia e que nem sempre elas fazem parte do trajeto do turismo por Goiânia. E muitas vezes, foi o que eu descobri, de certa forma surpreendido, que o Museu Antropológico, por exemplo, é uma instituição ainda muito desconhecida da vizinhança. Não há propriamente uma busca de contato com as pessoas que estão ali no setor universitário para visitarem o museu, ou o desenvolvimento de exposições que percorram a vida dessas pessoas e que as demonstrem. Mas eu já fiquei sabendo que no passado já houve esse tipo de iniciativa por parte do Museu Antropológico. Então, meu estudo é basicamente sobre isso. O que eles chamam de não público, eu falo, não existe o não público. Não existe o não público. Existem os públicos que são potenciais, os públicos que são latentes e que às vezes não são abordados por razões de indiferença comunicacional e indiferença às vezes recíproca, né? Quando eu segmento um determinado público, eu me esqueço de outro. Talvez fazendo uma publicidade desse museu já seria uma saída. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, professor. A gente está aqui com o professor Luiz Signates, da comunicação. Ele que desenvolveu essa pesquisa aí na área de museus. E daqui a pouco a gente volta, então, falando sobre esse assunto.
Porque agora, pessoal, eu quero contar para vocês sobre as nossas redes sociais. Vocês podem interagir com a gente por meio delas. Vou até pegar o celular que está aqui para espelhar aqui na tela para vocês. Ó, pode jogar aqui para mim na tela. Vocês vão acompanhando aqui, ó, o nosso Instagram, que no início do programa eu sempre falo, né? Sigam lá o @TVUFG, vocês podem interagir com a gente por lá. E eu digo isso porque toda a nossa programação, ela tá aqui, ó. Como vocês podem ver, tem o programa toda a programação que a gente traz aqui no Mundo UFG e também no Conexões. Vocês podem acompanhar outros quadros e informações também sobre a gente. Podem interagir também por meio do nosso WhatsApp, que é o 62991811406. É só mandar sua mensagem que a gente lê ela aqui, tá bom? Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para vocês. Muito bem, já voltamos. Eu disse que seria rapidinho e foi mesmo. Hoje a gente está aqui batendo um papo com o professor Luiz Signatis, que está nos contando aqui sobre o resultado de uma pesquisa que ele desenvolveu a respeito do perfil do público do Museu Antropológico da UFG, também a visão da população goiana em relação aos museus em geral. Então, a gente volta nesse bate-papo aqui. Professor, a gente tem mais um minutinho aqui, rapidinho, mas eu quero que o senhor faça as considerações finais a respeito, então, dessa pesquisa, a respeito do resultado. O que o senhor encontrou? Já é o que era imaginado ou foi bem distante daquilo que o senhor já pensava a respeito dessa visitação, do perfil desse público? Olha, na verdade, o que essa pesquisa mais mostrou foram ausências em relação ao que pode ser, potencialmente, o museu como o Museu Antropológico da UFG. Eu acredito que assim, ações comunicacionais que complementem a comunicabilidade que é própria da exposição museológica podem fazer com que determinados interesses que são latentes na população, assim, o Museu Antropológico é interessantíssimo. Muito. Né? Uma das coisas que na época motivou a minha pesquisa foi justamente o fato de eu mesmo, professor universitário, não conhecer o museu como eu conheci nos 2 anos que eu estive lá. E isso me chamou muita atenção. Né? A população goiana não tem o costume de, olha, vamos sair com a família. Quando a gente sai com a família, sai com os filhos, vamos passear no fim de semana, para onde a gente vai? A pessoa vai para o shopping center, a pessoa pega um cinema, a pessoa vai para um boteco, mas não passa pela cabeça dela ir para um museu. E aí a pergunta da gente é por quê? Né? Por quê? Se em determinadas cidades do mundo os museus são centrais, determinados museus no Brasil e no mundo, eles são de alta visitação e têm um potencial muito grande de ensino-aprendizado dentro dele, eles fazem parte do roteiro de entretenimento, do roteiro de aprendizado. Você ia ao museu, é como você vê uma paisagem do passado, uma paisagem que você desconhece ainda. E a ideia que eu tive foi a de revelar potenciais. Eu acho que todo museu deveria, periodicamente, fazer uma pesquisa dessa natureza, no sentido de descobrir os potenciais comunicacionais que a instituição tem e aproveitar aquilo que está instalado, as exposições instaladas, no sentido de fazer com que elas abranjam cada vez mais a população e assim os museus, como toda e qualquer instituição de comunicação, cumpram o papel que lhes cabe dentro da sociedade, que é um papel público e de altíssima relevância. Eu, inclusive, estava procurando aqui no celular, enquanto o senhor falava comigo, sobre o horário de funcionamento. O senhor tem em mente o horário de funcionamento do museu? O atual, eu já faz tempo que eu não estou lá mais, né? Que eu trabalhei lá entre 2016 e 2018. E já faz tempo que eu não estou lá, mas normalmente é no horário comercial. Funciona no horário comercial, podendo as escolas marcarem agendamentos para fazer visitação. A maior parte dos públicos efetivos que o Museu Antropológico da UFG tem são formados por excursões de escolas. E esse é um trabalho extremamente importante. Agora, o aluno vai com a escola e depois não vai com a família. Não percorre o museu. Que é muito interessante, né, nessa troca. Não se cria um ritmo de visitação ou uma renovação
daquela produção de sentido, e eu acho que isso é uma perda desnecessária. Com certeza. Pode aproveitar mais assim, professor, aquele esforço. As pessoas que ainda não visitaram o museu, a gente está sem os horários, mas é fácil vocês encontrarem esses horários só pesquisando mesmo Museu Antropológico UFG no Google. Essas informações vocês podem encontrar, tirar as dúvidas com eles, e fica ali na Praça Universitária do lado da paróquia, tá bom? Da Paróquia Universitária. Pessoal, conversamos aqui com o professor Luiz Segnati, professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, a quem eu agradeço pela participação aqui com a gente, viu, professor? Muito obrigado. Obrigado, é sempre um prazer participar da TV UFG, e eu tenho um pedacinho de mim na história dessa televisão e é um prazer enorme. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Muito bem. E agora eu conto para vocês que recentemente o CEROF, o Centro de Referência em Oftalmologia da UFG, realizou pela primeira vez o procedimento de ceratopigmentação. Olha que nome difícil, né? Até para os nossos intérpretes, um pouquinho difícil. Ceratopigmentação. Conhecido como tatuagem da córnea, pessoal. A médica oftalmologista doutora Jordana Sandes foi quem conduziu o trabalho. O que ela faz? Ela adiciona pigmentação aos olhos cegos com córneas brancas, melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Segundo ela, a cirurgia permite reintegrar os pacientes à vida normal, eliminando o constrangimento de olhar nos olhos das outras pessoas. Aquele olhar branco, né? Às vezes fica ali a pessoa constrangida, então, por conta disso. E esse tratamento, esse trabalho que ela faz acaba, então, devolvendo aos pacientes, conforme eles mesmos afirmaram, né? Diminui a insegurança que as pessoas têm no dia a dia ao procurar algum emprego ou na vida social mesmo. O CEROF UFG, fundado há mais de 20 anos, é um centro de referência em oftalmologia no Brasil, atendendo exclusivamente pelo SUS, contribuindo muito para o avanço do conhecimento na área por meio de programas de pós-graduação. Muito bem, e agora eu te conto que estão abertas também as inscrições para o cursinho federal aqui na UFG. Mas fique atento porque o prazo para se inscrever termina hoje, hein? Às 5 da tarde. A diretora do Cursinho Federal, Valéria Cristina, gravou um vídeo com mais informações para a gente. Rodou. Estão abertas as inscrições para o projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, Cursinho Federal de Goiás. Os interessados deverão comparecer presencialmente aqui na Escola de Veterinária e Zootecnia, no campus 2 da UFG, munidos de identidade, comprovante de endereço. A inscrição ela é gratuita. No total, são 180 vagas. Os selecionados terão seu nome divulgado na lista no dia 3 de julho, quarta-feira. Os aprovados poderão realizar a matrícula no dia 8 e 9 de julho. Nosso público-alvo são estudantes de escola pública e de baixa renda, que não têm condição de arcar com um cursinho particular. Então, se o seu sonho é federal, estude com a gente no Cursinho Federal. Muito bem, agora a gente vai para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Hoje temos aqui a Rayane Bonfim, que já está chegando aqui para contar todas as novidades para a gente. Bom dia para você também, tudo bem? Bem, e você? Tudo ótimo, que bom tê-la aqui de novo. Então, Cássio, vamos começar a nossa agenda de hoje. Bom dia para você que está nos assistindo também. Eu tenho 2 dicas bem legais para você. Mas antes de tudo, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou a Rayane Bonfim, uma mulher parda com os cabelos cacheados e castanhos na altura dos ombros. Meus olhos são castanhos escuros e uso óculos. Vamos agora para o nosso primeiro evento. Você, por acaso, conhece algum adolescente, Cássio? Muitos! Na verdade, Muitos? A gente lida aqui o tempo inteiro, né? Também na universidade. Então ótimo, porque essa indicação é justamente para quem é adolescente, porque aqui no Instituto de Física da UFG, a gente está tendo um evento para mostrar como é que é a universidade para essas pessoas. É a 15ª edição do evento Escola de Física. Essa atividade busca aproximar os alunos do ensino médio das carreiras científicas e tecnológicas. Os jovens que vão comparecer ao evento vão contar com uma programação bem bacana e educativa. Na programação tem palestras de divulgação científica e visitação por lugares bem legais da UFG, como os laboratórios de pesquisa ou de ciência e tecnologia. Para quem vai fazer o Enem desse ano, é uma oportunidade de conhecer a universidade, já que vão apresentar os cursos de Física, Engenharia Física e Física Médica. Mas o evento não é só para o aluno, não.
tem palestra voltada para os professores do ensino médio sobre possibilidades de especialização na carreira e pós-graduação. Gostou? Então corre que o evento já está rolando e tem atividades até quinta, dia 4 de julho. O evento é gratuito e você pode se inscrever pela plataforma Event3. Quer saber mais? Acesse o Instagram, @if_UFG. Bem facinho, e como a Rayane estava dizendo, pessoal, é uma grande oportunidade para quem está saindo aí do ensino médio, né, e quer conhecer a universidade, conhecer alguns cursos aqui. Também tem oportunidade para os professores. Isso mesmo. O que mais que a gente tem para hoje, Rayane? Então, a gente já falou de ciência, agora a gente vai falar de arte. Olha só. Já parou para pensar no que é um desenho? A composição dele no total, né? Exatamente. Essa e mais perguntas vão ser pensadas num seminário que a gente vai ter aqui, Saberes Sensíveis, Transdisciplinaridades do Desenho. O evento reúne diversos profissionais que operam com desenho, conta com 6 mesas redondas e ainda tem uma performance de criação de roupas por meio de mulagem, que é um processo bem interessante, já que é uma modelagem feita diretamente no modelo ou então num busto de costura. O estilista Theo Alexandre, proprietário da marca Tear, vai criar um look ao vivo. E esse evento é uma parceria entre a Faculdade de Artes Visuais da UFG, a FAV, e outras instituições também. Então, se você se interessou, corre que ele já começou e vai até amanhã no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, lá no Setor Sul. É um prédio bem bonitinho, rosa. Você já foi lá, Cássio? Não, nunca fui, não. Fica perto da Praça Cívica e ainda conta com café, então não perca essa oportunidade. Ah, que bacana. Precisa ter feito a inscrição para participar desse seminário e para mais informações você acessa o @saberes_sensíveis 2024 no Instagram. O jeitinho que está escrito aí embaixo apareceu para vocês, depois que vocês podem retornar, inclusive, lá no YouTube. E essa técnica de mulagem é muito interessante porque é aquele conceito da roupa caber na pessoa e não a pessoa caber na roupa, Exatamente. Né? Pessoal, mais uma dica aí para vocês. Quero aqui agradecer a Rayane e até a próxima, Muito viu? obrigada, Cássio. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, ó. Muito obrigado de terem ficado aqui com a gente. Um beijo. Amanhã a gente está de volta às 11h30 e eu espero você. Tchau!